Agora que nós passamos pelas duas arquiteturas, monolítica e microserviço, o objetivo dessa aula então é apresentar um comparativo entre ambas as arquiteturas e assim a gente consolidar um pouco mais o conhecimento sobre essas arquiteturas que são alvo aí de questão de concurso público cada vez mais. A arquitetura monolítica, né, é representado nessa imagem pensando em um projeto de, quem sabe, e-commerce que você tenha. E aí o que você teria na arquitetura monolítica? Você teria basicamente um pacote, uma caixa, e dentro dessa caixa você teria todo o acesso ali daquela aplicação, dividindo-se aqui em base de dados, back-end, front-end, tá? A gente poderia até dividir essas três partes aqui na famosa arquitetura MVC. Então nós teríamos aqui o model, que é o modelo, database, nós teremos aqui o controller no back-end, o C, e aqui nós teremos o V, o view de front-end. Então o que nós teríamos aqui numa arquitetura monolítica? Nós teríamos uma caixa só abrangendo todas essas responsabilidades aqui, todas essas segregação, tudo isso numa caixa só. Aqui nós temos então nossa arquitetura monolítica aqui envolvendo tudo isso, né? Então, o que acontece? Se você em algum momento precisasse fazer alguma alteração no database, automaticamente a alteração no database aqui, sob o ponto de vista dessa arquitetura monolítica, afetaria o back-end e o front-end, ou seja, você tinha que parar toda a sua aplicação ali para atualizar alguma informação no database. Da mesma forma, quando fosse no back-end e, por sua vez, da mesma forma também quando fosse no front-end. Então, toda e qualquer atualização que você tiver nesse tipo de arquitetura monolítica aqui, independente se seja alteração pequena, média ou grande, ela vai afetar toda a sua aplicação. Isso porque a sua aplicação ela está envolta num esqueleto só, que aí nós chamamos isso de monolítico, né? Arquitetura monolítica. Então, qual é a viabilidade que nós temos nesse tipo de projeto, né? Se você tem um projeto que não é tão complexo assim de ser gerenciado e que o fato de você ter que ficar atualizando, ao atualizar componentes, você ter que parar a aplicação, se isso aí não tiver uma criticidade grande para o teu projeto e considerando também que você tem um projeto que precisa ser desenvolvido com o mínimo de tempo possível, ou seja, você não tem mais tempo para desenvolver aquele projeto, você pode muito bem adotar essa arquitetura monolítica porque ela traz uma produtividade maior durante o desenvolvimento de software, principalmente o desenvolvimento web. Essa é a perspectiva. Aqui, para chegarmos no microserviço, a gente tem aqui uma fase intermediária aqui, que seria a segregação entre front-end e back-end, que inclusive é uma coisa que nós não teríamos aqui no monolítico, na arquitetura monolítica, né? O mesmo desenvolvedor que altera o back-end, ele vai alterar o front-end também, mas não tem como você ter dois desenvolvedores específicos para isso aí, porque esse tipo de arquitetura é uma arquitetura com um esqueleto só. Então você vai ter na mesma aplicação, você vai ter o back-end e o front-end. Você não consegue separar responsabilidades aqui no monolítico. Aí, até chegarmos no microserviço, era uma coisa, é uma alternativa que a gente pode fazer. Ou seja, pegar nossa aplicação, dividir ela em dois, a parte de front-end e a parte de back-end. E aí o bacana disso é que você consegue separar responsabilidades. Então, o trabalho do back-end ele fica totalmente independente do trabalho do front-end, como deveria ser na prática, né? Até porque são duas coisas bem diferentes. Porém, na arquitetura monolítica a gente não consegue isso. O desenvolvedor do front-end ele vai ter acesso a todo o back-end, assim como o desenvolvedor do back-end ele vai ter acesso a todo o front-end. E aí são coisas que não seriam tão viáveis assim, porque são duas responsabilidades que podem sim muito bem ser segregadas. A respeito então do back-end, a gente teria aqui o database e o back-end, né? Então a gente poderia citar aqui o model e o controller, e no front-end a gente ficava apenas com o view. Aqui a gente teria o time de front-end e no back-end a gente incluiria, além do time de back-end, o time de DevOps também. E a gente vai ver que há uma proximidade, inclusive uma das práticas do DevOps é você utilizar microserviço. E a gente avançando, a gente tem então a arquitetura orientada a microserviços, que nós já temos essa segregação. E a diferença é que agora, aqui no back-end, no database, a gente vai
não mais ter essa caixa toda aqui contendo toda a lógica de negócio da nossa aplicação. A gente vai agora dividir em serviços. Então a gente tem aqui o Product Service, Vehicle Service, Basket Service e Payment Service. E assim a gente vai dividindo em vários serviços. A ideia é que sejam serviços pequenos que possam se entregar posteriormente para formar a nossa aplicação. Mas enquanto você está com os serviços aqui que foram bem definidos, eles são interdependentes entre si. E aí você evita acoplamento e trabalha de forma bem segregada com as funções e serviços que você tem ali no seu projeto. Essa imagem ela também traz algumas informações, insights bem legais sobre ambas as arquiteturas. Então, dentro de um projeto web, de desenvolvimento web, a gente pensa sempre em duas características, a produtividade e a complexidade. A produtividade porque cada vez mais o serviço de um desenvolvedor ele só aumenta cada vez mais, uma pressão cada vez maior por entrega de software cada vez mais rápida também. Enfim, a gente sabe que o trabalho do desenvolvedor ele é um trabalho bem cansativo, é um trabalho porque nunca falta demandas, né? Porque é um serviço sempre com uma alta demanda e cada vez mais a gente pretende ter uma boa produtividade, né? Para que a gente consiga trabalhar bem nos projetos e entregar os projetos em dias e iniciar novos projetos ali cada vez mais rápido, né? Então, quando a gente pensa em produtividade para sistemas menos complexos, a carga extra necessária para gerir os microserviços tende a reduzir a produtividade. Então, essa é a perspectiva que a gente tem aqui. Então, do ponto de vista, a gente tem aqui duas linhas, né? dois componentes, que é o monolítico e o microserviço. E se você analisar do ponto de vista de produtividade aqui, a arquitetura monolítica ela leva um pouco mais de vantagem em relação à arquitetura orientada a microserviço. Só que se você olhar só para a produtividade, isso gera um erro, né? Porque você tem que olhar também a complexidade, né? A complexidade ela vai se dar durante todo o gerenciamento do seu projeto. E aí quando você olha a complexidade, aí você vê que à medida que o tempo passa no seu projeto e você tem que gerenciar o ciclo de vida, a arquitetura monolítica ela vai levando uma desvantagem grande, né? Então ela começa tendo uma maior produtividade, mas a médio e longo prazo ela vai gerar uma maior complexidade de gerenciamento, de manutenção e etc. Enquanto que a arquitetura orientada a microserviço ela já não tem uma produtividade tão grande quanto a arquitetura monolítica, mas ela não vai gerar uma complexidade tão grande também como a arquitetura monolítica vai gerar a médio e longo prazo. Então a ideia diante dessa aula que a gente apresentou aqui é que você possa escolher dentro das suas perspectivas qual melhor arquitetura você vai utilizar e qual melhor arquitetura se enquadra para o projeto que você tem a ser desenvolvido.